Muito bom dia. Cumprimentamos todos. É bom ver esta aula magna completamente lotada e, infelizmente, não conseguimos satisfazer toda a gente. Bom, esta sessão será reproduzida em streaming para quem não teve a possibilidade de estar aqui, lamentavelmente, nunca teríamos essa capacidade com a nossa dimensão, portanto, não se perde aquilo que hoje aqui vai ser visto e ouvido. Queria, antes de mais, agradecer ao nosso grupo operativo do coronavírus que nos está a preparar todo o trabalho que irão ver e que está, eu diria, numa fase inicial, como todo este processo. Isto será apenas o que temos para dizer hoje e, portanto, o tempo dirá tudo aquilo que tenhamos que acrescentar ao que vão ouvir hoje. Agradeço muito a todos os elementos deste grupo, a participação ativa, elevada, técnica, científica, que nos têm aportado sobre todo este tema, e mantemos convosco os canais abertos, sejam canais internet, onde teremos uma página específica sobre este assunto para se acompanhar tudo o que sobre este projeto vá existindo, para além, naturalmente, das linhas oficiais que estão criadas também sobre este assunto pela Direção-Geral de Saúde. Este grupo é um grupo que está, obviamente, na linha da frente e com o qual os serviços e os profissionais podem e devem dialogar, e também é o grupo, naturalmente, que terá, entre parênteses, a autoridade de saúde aqui dentro para poder conduzir este processo e ajustá-lo em cada momento. Portanto, passava a palavra ao Dr. Álvaro e teremos seguidamente mais algumas intervenções de outros membros da equipa. Obrigado para já. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Primeiro peço desculpa que a sala não comporta toda a gente que queria. Também informo que, a pedido de algumas pessoas, esta reunião teve que ser anulada, estava para ser anulada, achavam que já não se deveria fazer. Nós achamos que na situação atual que vivemos em Lisboa, que ainda não há evidência de transmissão na comunidade, um pouco diferente do Porto, que valeria a pena ainda corrermos o risco. Mas isto também para explicar um bocadinho que quem não pôde entrar também não pode ficar assim tão triste ou tão aborrecido, porque a reunião quase que não teve para fazer, que havia muita gente que era contra, pessoas responsáveis na instituição, que a sua opinião era que a reunião não se fizesse. Por outro lado, como sabem, isto é um processo evolutivo. Hoje vamos fazer aqui uma pequena sessão de esclarecimento e o que se diz hoje pode não ser o que se vai dizer amanhã. Portanto, isto tem um fator muito um fator temporal muito limitativo. Portanto, nunca haverá grande informação que se perca. Pode haver alguma, porque amanhã podemos estar a dizer coisas completamente diferentes. Por isso é que temos uma página na intranet que está, como veem logo na primeira, portanto, no primeiro layout, quando abrimos a intranet, com os links, onde vamos pôr esta apresentação. Esta sessão está em streaming, vai ficar gravada, pode ser vista, e onde vão estar os documentos que forem saindo, quer da DGS, quer o plano de contingência ou alguns circuitos internos que vão sendo atualizados, e portanto é bom que nós todas as classes profissionais vão consultando a página de vez em quando, porque as coisas vão mudando. Esta sessão vai-se passar da seguinte maneira. Eu ia pedir, depois da introdução do Sr. Presidente, que eu agradeço, ia pedir ao Dr. Frois que fizesse um pequeno enquadramento da situação atual do coronavírus. Depois vamos falar um pouco dos planos de contingência que estão a ser elaborados, que ainda estão, de alguma maneira, numa fase preliminar. Depois íamos passar à professora Iema da Saúde Ocupacional, que também ia fazer algum pequeno esclarecimento, e depois ir-se-ia passar
um espaço, um tempo de perguntas e respostas, que nunca será muito prolongado, porque senão ficaríamos aqui até amanhã. Muito obrigado, Dr. Frois, por favor. E agora? Então, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui convosco e ver uma sala tão cheia. E o facto de estarmos aqui todos só pode ter um significado. Todos nós queremos e estamos muito interessados em saber para poder fazer melhor, e todos nós temos a noção que o nosso centro hospitalar é um centro de excelência que tem que saber aplicar esta excelência num momento de dificuldade a nível nacional, a nível europeu e a nível mundial, e que tem que salvaguardar dois aspectos essenciais: a atividade assistencial dos nossos doentes infectados e não infectados, porque as outras doenças também se mantêm, e tem que salvaguardar a segurança dos profissionais de saúde. Os nossos profissionais de saúde são o nosso ativo mais importante e nós temos que salvaguardar que a sua tranquilidade, que a sua saúde, que o seu segurança nunca seja posta em causa. São estes os princípios basilares do plano de contingência, e que só há uma maneira de fazer um plano de contingência: com conhecimento. E, portanto, vocês vão dizer que a doença ainda é muito nova para termos muito conhecimento, e é verdade. E o que eu vos quero dizer é, nós vamos adaptando o conhecimento para fundamentar as nossas decisões, e há muitas coisas que nós ainda não sabemos. E quando não se sabe, nós não mentimos, nós falamos verdade. E dizemos que somos precavidos e prudentes para, com a nossa ignorância e o nosso desconhecimento, não prejudicar ninguém. E é precisamente esta diferença entre o não conhecer e o conhecer, entre o previsível e o imprevisível, entre o certo e o incerto, que faz com que, numa situação destas, nós tenhamos a obrigação de ser muito mais prudentes. E, mesmo sabendo que há outras doenças que, em teoria, podem ter maior impacto, que é o caso habitual da comparação com a gripe. Nós estamos a comparar o conhecido com o desconhecido, o previsível com o imprevisível. E seria uma irresponsabilidade, como nós profissionais de saúde, deixarmos introduzir sem qualquer precaução um novo micro-organismo na nossa comunidade, para a qual nós não sabemos três coisas essenciais: a epidemiologia, quem, quando e como. Não temos uma vacina como temos para outras doenças como a gripe, e não temos um tratamento como temos para a gripe, que até temos dois, que é o oseltamivir e o zanamivir, cuja reserva estratégica nacional até está assediada neste hospital. E, portanto, é este o enquadramento. E o título da minha comunicação, que eu pretendo ser rápido, é Para onde vamos? Que é o título de um filme do Ben-Hur, não é? Para onde marchamos? E eu vou-vos dar a minha resposta para onde vamos. Primeiro, perceber que nós estamos a falar com um coronavírus, que é um vírus da família dos coronavírus, que foram descobertos nos anos 60, que são vírus que têm cerca de 60 nanómetros, já agora o da gripe tem 110, 109, e que tem cerca de 30 kilobases. Portanto, é um vírus relativamente grande, que é um vírus sobretudo do reino animal. Ele vive muito nos morcegos, infeta outros mamíferos, infeta aves e répteis, e que estão descritas, até agora, esta será a 7ª, 6 estirpes de coronavírus que provocavam doença no homem. Nós estamos a falar da 7ª. As 4 estirpes mais iniciais, mais conhecidas, cujos nomes estão ali, que eu gosto particularmente da NL63, são responsáveis por quadros banais de infecções respiratórias, cerca de 15 a 30% das constipações que nós vemos na população adulta e pediátrica. E que a 5ª estirpe ocorreu, pelo menos que nós tínhamos tido capacidade de identificar, em 2002, com um surto que se originou também na China, na província cá em baixo de Guangdong. Já agora nós todos transformámos em peritos em geografia chinesa, não é? Eu agora até já sei onde é Guangdong, já sei onde é Wuhan, já sei onde é Hubei, pronto, mais um bocadinho. Já sei aquilo tudo. Mas Guangdong é, por acaso, onde está Hong Kong e Macau. Já agora, é cá em baixo, é Hong Kong e Macau. E foi um surto que ocorreu aí em 2002 e que durou até 2004. Também um coronavírus. O vírus foi chamado Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavírus, COV, e provocou 8.096 pessoas
confirmadas, para ter provocado mais, e teve uma taxa de letalidade a rondar os 10%. Este surto foi considerado extinto pela Organização Mundial de Saúde. Nós só soubemos muito do que aconteceu neste surto mais tarde, porque a China fez muito blackout na fase inicial. E só quando os casos, a partir de um doente que saiu de Hong Kong para Toronto, no Canadá, originou um surto, e isto é importante que se diga, numa instituição hospitalar, porque nós somos as pessoas da linha da frente e que somos as pessoas da linha da frente para tratar, mas também para sofrer as consequências, e morreram vários colegas nossos, médicos e enfermeiros TSDT, é que nós apercebemos da dimensão e da falta que houve de informação pelas autoridades de saúde chinesas que não tinham dado o devido destaque a este novo agente. E temos ainda em curso um outro surto da sexta estirpe de coronavírus, que é o MERS-CoV. MERS quer dizer Middle East Respiratory Syndrome, que, embora o seu apogeu tenha sido todo por volta de 2012, 2014, ainda não foi considerado extinto. E, como todos estes surtos, pensa-se que o hospedeiro inicial é o morcego e que terá sido através de um hospedeiro intermediário, um hospedeiro secundário, que foi o camelo dromedário, que transmitiu depois aos humanos, tendo provocado até agora cerca de 2.506 casos, dos quais 862 faleceram. Uma taxa de mortalidade de 30%. 30%. Estes vírus e estas estirpes, pelo menos a quinta e a sexta, fizeram aquilo que se chama atravessar a barreira das espécies. Eles vivem no animal e, por uma felicidade para eles, se calhar é o equivalente a euromilhões, conseguem encontrar um receptor nas nossas células para a qual a sua glicoproteína de espigão, que é a glicoproteína S, consegue encaixar e consegue entrar. Portanto, eles passaram da barreira do animal para a barreira dos humanos. Atravessaram a barreira das espécies. E, consoante o tipo de receptor com o qual eles conseguem entrar, o padrão de doença é diferente. O SARS liga sobretudo ao receptor ACE2, e o ACE quer dizer Angiotensin Conversion Enzyme 2, que se localiza sobretudo no aparelho respiratório inferior e também há no aparelho respiratório superior, por isso alguns doentes têm queixas das vias aéreas superiores. E o MERS-CoV ligava-se a um outro receptor que era o DPP4, que existe sobretudo também no aparelho respiratório, no aparelho gastrointestinal e no aparelho renal. E era precisamente pelo este compromisso no aparelho renal que havia maior implicações em termos de prognóstico e em termos de mortalidade. Portanto, nós temos que conhecer estes micro-organismos e muito já se sabe sobre eles. Posso-vos dizer só que nos últimos 2 meses, desde que isto surgiu, a PubMed tem 400 entradas de artigos sobre o CoV, o nCoV. Ninguém tem capacidade de ler isto tudo. Ninguém. Com a particularidade, muita desta informação, e vocês ouvem isto na comunicação social, que é todos os dias sai, uns chineses dizem que descobriram a partícula de entrada de não sei o quê, outros chineses dizem que têm 11 vacinas. Estes artigos estão a ser publicados a um ritmo muito importante, porque é fundamental que nós que estamos no terreno tenhamos informação para atuar. Mas esse ritmo significou que se perdeu o peer review das revistas. E, portanto, muito daquilo que se diz, e nós temos de ter muito cuidado, não foi devidamente avaliado por peritos que fazem a revisão habitual. Aquele período habitual de 15 dias de peer review não existe. Eu sou peer review 2 ou 3 revistas, agora estou a rever outro, e as instruções que a gente tem é, pá, revejam isto em 2, 3 dias, porque temos que dar prioridade à informação. Depois, a validade da informação será a posterior, e eu concordo com esta postura. Temos também de ter a noção que este novo coronavírus representa, digamos assim, o destino da humanidade. Nós vivemos num mundo em que, ciclicamente, temos desafios de doenças infecciosas. É o desafio perpétuo das doenças infecciosas. E, portanto, eu não sei como este vai acabar, mas sei que vou estar muito melhor preparado daqui a 5 a 10 anos quando vier o próximo. Isto é o fim do mundo? Não, isto não é o fim do mundo. Isto é uma oportunidade de nós melhorarmos a nossa capacidade de resposta. É só isso. Como é que isto aconteceu? Isto aconteceu precisamente no mercado alimentar de peixe e marisco do Wuhan, na província do Hubei, já agora, que fica a 800 km a norte do Guangdong, que é uma região central na China, que representa, digamos assim, o entrecruzamento das comunicações.
Portanto, a cidade de Wuhan tem 11 milhões de habitantes, a província do Hubei tem 60 milhões de habitantes. Portanto, digamos, é maior quase que a Península Ibérica. E foi precisamente através da constatação de um médico oftalmologista que já morreu, não é? Que se verificou que foram internados muitas pessoas com uma forma grave de pneumonia, com a qual não se conseguia identificar o micro-organismo e que na maior parte dos casos era fatal. Fez-se o link epidemiológico e descobriu-se que todos estes doentes tinham relações de trabalho ou de contacto com alguém que trabalhasse neste mercado. E, portanto, o surto foi declarado no final do ano passado, o mercado foi fechado no dia 1 de janeiro deste ano e o primeiro caso mortal vai ser no dia 9 de janeiro de 2020. Vamos fazer aqui uma ressalva. Primeiro caso mortal conhecido, as datas conhecidas. Toda esta informação é aquilo que é fornecido pelas autoridades chinesas. Portanto, podemos ter alguma limitação. Mas este quadro, este é o famoso quadro dos peritos, dos 25 peritos da Organização Mundial de Saúde que foram à China e que trouxeram, tem aqui as datas todas importantes que eu vou dispensar de ler, mas tem um dado essencial, é a evolução da curva. É uma curva ascendente, ou seja, o esforço enorme que foi feito na China controlou, pelo menos nesta fase, o surto. Isto é um exemplo para nós. Eles utilizaram medidas que não são provavelmente aplicáveis em países da União Europeia ou do mundo anglo-saxónico e ocidental, mas eles tiveram resultados. Mas mesmo assim, e para terem uma noção, em dezembro do ano passado, todos os dias saíam da cidade de Wuhan 3.500 chineses para voos transcontinentais, não eram internos, transcontinentais, para a Europa, para os Estados Unidos, para a Austrália, para a América do Sul, para o Japão, para qualquer sítio. 3.500 chineses. E, portanto, eles não tiveram capacidade de controlar esta disseminação e começaram a aparecer casos importados nos outros países. Portanto, tivemos um surto epidémico na China com casos importados nos outros países. E que à data de ontem tínhamos um total de 98 mil casos e cerca de 3.400 óbitos, o que corresponde a uma mortalidade de 3,4%, que provavelmente não corresponde ao valor real, porque o numerador pode estar certo, mas o denominador não inclui os casos que podem ter acontecido e que tenham uma forma de expressão mais ligeira e que provavelmente podem ser mais umas dezenas de milhares, mas que espalhou a doença para 89 países e regiões especiais. Regiões especiais são tipo Macau, Hong Kong, Taiwan, estas as regiões especiais. E que, como é evidente, na Europa nós já temos, à data de ontem, 32 países infectados. Quase todos eles casos importados e casos relacionados com o contacto com alguém que veio da China. Mas, e é isto que nos leva a ter mais preocupação e mais atenção, é que os países que têm maior número de casos são os nossos países vizinhos. A Itália, que é o país onde provavelmente a doença se disseminou com maior facilidade porque não foi prevista esta possibilidade e houve aqui o paciente zero que não foi totalmente detectado, embora hajam algumas suspeitas, que contribuiu para disseminar imensa doença. Depois temos a Alemanha, que explodiu recentemente. Vejam-se que na Itália o facto de eles terem atrasado na detecção e o surto inicial ter ocorrido já agora num hospital contribuiu imenso para duas características: afetar profissionais de saúde e afetar populações diferentes da população que estava na China, com outras características em termos de comorbilidades, em termos de idades, em termos de imunocompromisso. Eles estão a viver neste momento na Itália uma situação dramática e relatos que foram transmitidos pela European Society of Intensive Care apontavam para 250 pessoas ligadas a ventilador no norte da Itália nos últimos dias. Nós em Portugal não tínhamos esta capacidade, por isso é que nos temos que preparar. O terceiro país é a França e o quarto país é o que nos toca mais, é a Espanha, que, como vocês têm acompanhado na comunicação social, está a entrar em crescendo. Onde é que nós estamos? Isto são os níveis de resposta, este é o meu penúltimo slide, é os níveis de resposta em Portugal de acordo com as fases da OMS. Nós estamos na fase, e por isso é que às vezes ouvem a senhora Ministra dizer contenção alargada, é a fase 2.2. Quer dizer casos importados em Portugal sem cadeias de transmissão, ou pelo menos sem cadeias conhecidas e sobretudo sem cadeias em que nós já não sabemos a origem. O que nós temos em Portugal, à data de ontem, era 9 casos. Todos eles
tinham ainda link epidemiológico. Seriam 8 homens e uma senhora, a professora de Fisicoquímica da Escola da Amadora, e são dados públicos, não estou a cometer nenhuma inconfidência. Vejam aqui alguns aspectos particulares. Nós estávamos à espera de pessoas muito idosas. A maior parte das pessoas são pessoas em idade de trabalho ativo, 30, 40 anos. A idade média é 46,6 anos. A Direção-Geral da Saúde vai deixar de dar os dados que permitam a identificação individual. Já não vai dizer a idade e o género. Vai passar a dizer pessoa, não é, entre os 40 e os 50 anos. Portanto, isto foram ainda os dados iniciais que tivemos esta possibilidade. O link epidemiológico foi estabelecido em todos, 5 de Itália e 4 de contactos secundários destes vieram da Itália. Há quem diga que se a gente só testar pessoas que vêm da Itália, só encontramos link epidemiológico à Itália. Isto fica para nós refletirmos quando tivermos que fazer testes. E a realçar a importância dos profissionais de saúde, foi um cardiologista, já agora, o primeiro caso. Um cardiologista. A resposta em Portugal, com eventualmente algumas coisas menos boas ou menos más, e nós aqui temos que estar unidos e temos que fundamentar o que está menos mal para ter oportunidades de melhoria, baseia-se num princípio que tem 3 pilares. O conhecimento, e o conhecimento não é total, nós vamos ter que viver e saber viver com alguma incerteza. A proporcionalidade, e a proporcionalidade é perceber que, em algumas alturas, mandar toda a gente para casa, por exemplo, como às vezes se ouve, significa ter mais impacto porque obriga a parar o país todo. E a coordenação. A coordenação é fundamental. E termino com a importância do que é que nós devemos fazer. Quo vadis, para onde marchamos, para onde vamos. Nós temos 2 cenários. Temos o cenário da pandemia azul, com uma explosão de casos, com um consumo enorme de recursos, com mortalidade, ou temos a resposta a tracejado se fizermos mitigação na fase posterior e se fizermos contenção e contenção alargada agora. A pandemia vem, provavelmente, é para isso que nós temos de nos preparar, mas nós temos também que nos prepararmos para fazer a mitigação da pandemia que nos permita ganhar tempo. Ganhar tempo é essencial para nos prepararmos, para termos tempo para nos formarmos, para sabermos mais, para criarmos circuitos dedicados e para termos mais certezas naquilo que estamos a fazer e arranjarmos reservas de medicamentos e de equipamento de proteção individual. Se conseguirmos mitigar, teremos menos doentes. Menos doentes significam menos necessidades de recursos. E, portanto, aquilo que eu vos deixo para nós todos refletirmos, temos que saber, como profissionais de saúde, de um centro de excelência e de características únicas em Portugal, para onde queremos ir. Se queremos fazer a mitigação da pandemia ou se queremos contribuir para o pandemónio. E nós temos que ter a noção que depende, a resposta a esta pergunta, depende de nós e do que nós fomos capazes de fazer. Porque temos que ter consciência de 2 aspectos essenciais. Os vírus, chamem-se SARS-CoV, chamem-se influenza, chamem-se ébola, fazem sempre o mesmo, eles fazem o trabalho deles. Compete-nos a nós fazer o nosso melhor trabalho. Essa é a nossa obrigação. E há o pior vírus de todos e que condiciona toda a nossa atuação e que minimiza a nossa capacidade de intervenção é o chamado vírus dos 3 Is. Da ignorância, da impreparação e da inadequação de comportamentos que variam entre a indiferença e o alarmismo. Nós temos que ser racionais. É isto que nos pedem, é isto que nós temos que ser. E, portanto, agora o Álvaro vai apresentar alguns dos planos com esta contextualização. Nós estamos cá para ir dinamicamente fazendo as coisas. Vamos falhar? Vamos. Mas o falhar só é erro se nós não soubermos aprender e melhorar com o erro. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Estou aqui outra vez. Nós vamos vamos apresentar um bocadinho o que está a ser preparado para ser feito e eu começaria
por este slide. Nós, como provavelmente também já ouviram na comunicação social, nós estamos a entrar ou já entramos em ruptura de estoques de equipamento de proteção individual. E entramos em ruptura não propriamente porque o tínhamos gasto devidamente a ver doentes, mas porque os serviços foram reforçados e antes de entrar em ação o plano de contingência, parte desse estoque, como é que eu ia dizer de uma maneira delicada, evaporou-se. E, portanto, eu queria-vos, começava esta apresentação, talvez possa não ser o mais importante, mas este slide, e nós temos, cada um de nós pode ter os seus receios pessoais, pode ter as suas opiniões, mas nós temos que nos guiar pelo que é consensual, pelas recomendações internacionais que nos chegam e, sobretudo, da Organização Mundial de Saúde, porque se nós cumprirmos o que lá estivermos, provavelmente contribuímos todos para uma minimização do problema que temos. E olhando para este slide, como veem, primeiro tem a parte dos doentes e, portanto, podem consultar este documento. Eu não me vou aqui estender, vou só falar em pequenas coisas gerais para depois dar tempo a uma pequena troca de impressões ou de discussão, que os trabalhadores de saúde, num screen, portanto, num rastreio inicial, se não têm contacto direto com o doente, não precisam de equipamento de proteção individual. Portanto, não faz sentido entrarmos no serviço de urgência, como dizem agora, e ver toda a gente, ou uma parte substancial do pessoal, de todas as categorias profissionais, com as chamadas máscaras faciais, o equipamento de proteção, os respiradores de partículas, mais propriamente, os chamados P2, ou como nós habitualmente apelidamos, as máscaras bico de pato. Portanto, não há nenhuma indicação, não há nenhum racional para isso, a não ser que elas esgotem antes de nós precisarmos devidamente delas. Como vem aqui, numa situação habitual, não precisamos de equipamento de proteção individual. Em relação aos doentes, sim, se os doentes têm, isso já está preconizado e já está implementado há muitos anos no serviço de urgência, qualquer doente que entra no serviço de urgência, independentemente do problema atual que estamos a viver, qualquer doente que entra no serviço de urgência, logo a nível administrativo, se tem queixas respiratórias, é convidado a colocar uma máscara dita máscara cirúrgica, e portanto está implementado há muitos anos no nosso serviço de urgência. Este facto que lhe estou a comunicar aqui também, portanto, tem sido reforçado, quer pela OMS, quer pela Diretora-Geral de Saúde, quer pelo meio de comunicação social. Portanto, o uso irracional, mas não vou alongar, o uso racional da utilização de máscara, o irracional e desproporcional. Agora vamos entrar um pouco num plano que mais nos preocupa, que são os fluxogramas, o que fazer. Este é um fluxograma um pouco complicado, tem muitas setas, que eu vou descascá-lo, vou apresentá-lo em pequenas partes, porque aqui estão contempladas ou estão inseridas os circuitos dentro das 2 ou 3 fases em que nós possamos estar. Como o Dr. Freud apresentou há bocado, o Filipe, nós estamos ainda numa fase de contenção, depois entraremos numa fase de mitigação estreita e outra de mitigação de caráter mais alargado. E então vamos começar pela fase atual. Na fase atual é esta, portanto, se for detectado um caso suspeito a nível do serviço de urgência, e também há planos para os serviços, para as consultas e serviços também há planos efetuados, o que há que fazer é isolar o doente no sítio onde for possível. No serviço de urgência há uma sala
preparada para este facto. Se for num consultório, é deixar o doente lá e fechar a porta, ou desviá-lo para o sítio mais proporcional e depois contactar, portanto, a linha de apoio ao médico, que é a linha, portanto, da Direção-Geral de Saúde, e o doente, em princípio, será transferido quer para o Hospital Correia Cabral, quer para o Hospital da Estefânia, se tratar de uma pessoa em idade pediátrica. Depois é ativada, portanto, um sistema, uma equipa, uma brigada de limpeza do espaço ou da área. Isto vai ser só em traços muito gerais. Quando os hospitais, que pode acontecer, quando os hospitais de primeira linha começarem a não responder, pode acontecer este caso, nós telefonarmos para o Correia Cabral e respondermos: não temos espaço, não temos vaga para este doente, então temos que entrar para uma situação intermédia em que o caso poderá ser validado e, neste momento, a partir de hoje à tarde, e vem ali o número, vai haver um número de telefone interno de apoio. Portanto, quem valida o caso será sempre ainda a LAN, a linha de apoio médico, porque esse é que vai dizer para onde é que os doentes vão, mas às vezes a linha pode atender, portanto a chamada pode atender, uma pessoa, será que vale a pena telefonar, será que não vale a pena telefonar? Vai haver um número disponível, onde vai estar uma equipa que dirá: olha, vale a pena, não vale a pena, este caso não é uma perda de tempo de lá para lá, não vai ser validado, sim senhora, mantenha aí o lugar, provavelmente vai ser validado. E, pronto. E esta linha também vai ajudar a pessoa que está neste telefone para o caso de o Hospital Correia Cabral ou o Hospital da Estefânia não poder, por algum motivo, receber o doente. Portanto, o doente terá, a partir de hoje, a capacidade de fazer a pesquisa do teste no nosso laboratório. Ainda hoje temos ainda um número... Desculpem, temos um número restrito ainda de... Isto foi de propósito. Temos ainda um número relativamente restrito de testes, não sei se está aqui alguém da patologia clínica, não estou a ver, mas temos um número considerável, portanto temos de ser um pouco poupados ainda na utilização destes testes, vai estar a funcionar durante o dia, mas provavelmente a partir de segunda-feira vamos começar a ter um número alargado de testes e um horário alargado no laboratório para a sua efetuação, sabendo que o teste demora 4, 5 ou 6 horas e muitas vezes é preciso juntar 2 ou 3 testes, portanto o resultado pode demorar 4, 5 horas e pode ir até às 10, 12 horas, dependendo do time ou da altura onde é pedido. Portanto, vamos ter brevemente, e para o caso de, aqui em Lisboa, o Hospital Cabral nos falhar, ou a Estefânia, vamos ter o apoio do nosso laboratório, o doente ficará isolado no serviço de urgência e, à primeira oportunidade, o doente terá a capacidade de ser transferido para um dos quartos da UIR que vai estar disponível. A UIR está com tuberculose, entretanto estão a ser ativados ou reativados os quartos da tuberculose do Hospital Polivalente e, portanto, nós vamos ficar com 2, 3 quartos disponíveis para servir de charneira, sobretudo, a estes doentes, ou um compasso de espera, ou no caso de serem positivos, até se ter um sítio mais adequado para colocar o doente, que numa fase inicial poderá ficar lá, mas provavelmente daqui a 8, 10 dias a UIR não vai ser suficiente para estes casos e nem a UIR tem capacidade para o caso destes casos se agravarem, porque uma percentagem destes doentes, como vimos há um bocadinho, têm ARDS graves e alguns até poderão, no limite, de precisar de uma técnica de suporte extracorporal do chamado ECMO. Portanto, depois como sabem, dentro desse lado, depois de estar no IR, vão ser ativadas 2 zonas que já estamos a trabalhar nisto, no hospital, uma zona de enfermaria e uma zona onde se fará cuidados intensivos alargados. Nesta fase vamos ter que prescindir já da pressão negativa, porque já não vai haver quarto de pressão negativa em nenhum sítio do hospital. Vocês estão a ver, em Milão, já estamos quase com 300 casos de cuidados intensivos, eles não têm 300 quartos de pressão negativa em Milão, não é? Portanto, para verem isso, portanto, vai ser
vai ser ativada uma área que vai ser uma unidade, uma área para cuidados intensivos, com uma área adjacente, portanto perto, em termos de proximidade física, uma área contígua, que terá estas características. Portanto, será uma área contígua, tem que ter hemodial disponível, portanto tem que ser cá no Hospital Santa Maria, não podemos pensar despachar estes, como sempre na gripe, que o polivalente nos deu um grande apoio, isso também nos trouxe muitos problemas na altura, e depois também vai ter que ser uma área que possa crescer em harmónia, não é? Se é preciso mais, avança, se não é preciso, recua. Portanto, estas áreas já estão definidas, depois serão comunicadas portanto, os diretos intervenientes já as conhecem, mas depois será comunicado ao resto do hospital. Depois, numa terceira fase, quando isto já for assumido definitivamente, que nós, hospitais de segunda linha, já passamos a primeira linha porque recebemos os nossos doentes e podemos receber doentes de fora, será, portanto, o circuito será idêntico, provavelmente já não haverá interesse para telefonar para a linha de apoio médico da DGS, vai ser feito tudo internamente, porque os casos, no pior das hipóteses, serão muitos, será tudo internado diretamente, os casos são validados ou não, está previsto um reforço, pelo menos em termos de área, do serviço de urgência, que poderá levar com uma capacidade para cerca de 10 boxes independentes, que vai ser montado. Portanto, depois o problema é o problema de pessoal, mas isso é um problema à parte. Portanto, o serviço de urgência vai ser reforçado, os doentes poderão permanecer aí até ter o resultado do teste, vão ser pequenas boxes com casas de banho autodesinfetantes, portanto estamos a trabalhar para isso, até ter o resultado do teste. E depois os doentes, tendo critério de internamento ou não, já se verá. Vai haver uma fase em que nós vamos testar todas as pessoas primeiro com vínculo e com sintomas, depois vai haver uma fase que vamos só testar aqueles que têm sintomas e depois vai haver uma fase que só vamos testar os que têm sintomas e têm critérios de internamento. Portanto, se vocês se recordam na gripe, vai ter que ser assim se isto correr da pior maneira, que é provavelmente de uma maneira mais ou menos mitigada. Provavelmente vamos aproximar para isso, mas o importante é que, como vimos no Dr. Frois, é que embora o número de casos total até possa ser o mesmo, se tivermos 2.000 casos em Lisboa numa semana, é diferente de termos 2.000 casos em 2 meses, ou 3 meses, ou 5 meses. Portanto, depois são fluxogramas adaptados a cada situação. Estes fluxogramas estão disponíveis naquela página da intranet que lhes falei. Este é um geral. E o geral, o que aqui significa? Caso haja um caso suspeito, entrega-se uma máscara cirúrgica ao doente, convida-se o doente a fazer a higienização das mãos com solução alcoólica e isola-se o doente. Por exemplo, onde é que isola o doente? Eu estou na vontade de dizer, se não houver outro sítio, no gabinete do diretor. Portanto, estou a dizer, porque as pessoas fazem perguntas da maneira mais complexa e mais complicada. O gabinete do diretor tem sempre um telefone. Portanto, provavelmente não será preciso. As pessoas poderão ficar no gabinete onde estão, num gabinete próximo, mas na pior das hipóteses, no gabinete do diretor ou do enfermeiro-chefe do serviço. Desculpem, não estou a brincar com isto, mas temos que extremar um bocado as posições, porque senão começamos a complicar e onde é que coloco o doente, e à esquerda e à direita, e não vale a pena, temos que ter um bocado de senso nestas situações, está bem? E, portanto, neste momento, ao caso suspeito, o médico, se haverá um médico em princípio no serviço, o enfermeiro quando estiver, contacta o responsável médico do serviço, o enfermeiro-chefe, pois isso dependerá dos sítios, que depois ligará para a linha, neste momento para a linha de apoio ao médico. E já terá, a partir de hoje, aqui a gente resolveu chamar-lhe ILAM, para distinguir da LAM, que é a linha oficial da DGS, portanto, que é a linha de apoio interno, não substitui a outra, mas é uma primeira aproximação para também os profissionais de saúde se sentirem apoiados internamente com um problema que às vezes pode ser complexo e de difícil resolução, interpretação.
Este é o esquema geral. Depois temos outros esquemas que se vão adaptando. Temos um esquema na urgência central de adultos. Desculpem. Um esquema da urgência central de adultos. Primeiro está, e este está virado ao administrativo. Portanto, o caso que tivemos cá foi logo identificado, porque também era uma pessoa muito diferenciada. Identificou-se, portanto, deu-se a nível administrativo. A pessoa foi para a sala de isolamento, foi detalhada devidamente e depois foi transportada para o Hospital Correio Cabral. Portanto, pode haver aqui uma pequena triagem do administrativo. O administrativo hoje já tem o vidro, portanto está numa situação relativamente protegida. Depois temos um quadro semelhante, que é o doente é triado, ou é, portanto, a suspeita é levantada no momento da triagem, pelo enfermeiro que faz a triagem. Depois também está, e este circuito também está definido, é idêntico ao outro. Depois a urgência tem tido reuniões, tem tido formação e vamos continuar a tê-las. E depois também existe um circuito paralelo a nível da urgência de pediatria e da urgência de obstetrícia, incorporando quer, portanto, a primeira triagem que poderá ser feita a nível do administrativo, quer a nível depois do enfermeiro que faz a triagem. O serviço de urgência pediátrica e de obstetrícia também vai ser reforçado com um pavilhão extra, porque a sala atual, a sala de espera 2, muitas vezes é solicitada para ser sala de espera e, portanto, vai ter que ter um pavilhão, reservado só para estes doentes, embora nós saibamos que o atingimento na idade pediátrica parece ser muito menor do que na idade adulta. Se tiver a fazer alguma incorreção, ali o Dr. Freud depois corrige. Este é o equipamento de proteção individual que está aconselhado. É o da DGS, é sobreponível ao que às vezes há uma pequenas diferenças de acordo com os organismos internacionais, mas isto é relativamente consensual. Os cuidados gerais que se podem fazer não invasivos, basta pôr uma máscara cirúrgica e uma bata e proteção ocular, e utilização de luvas. No caso de cuidados clínicos mais invasivos, temos que ter, portanto, o sistema de proteção, os EPIs, já são mais complexos e a grande diferença será a utilização da chamada máscara bico de pato, uma P2, e, em alguns casos, poderá ser necessário a proteção de calçado, se é numa urgência, se é, por exemplo, na saltos diretos, que pode acontecer, se é numa unidade que é preciso entubar um doente, se é preciso fazer uma manual invasiva, mas eu vou passar isto vai estar tudo dentro da página da intranet, com fluxogramas, como se tira, como se põe, e os serviços mais diretamente envolvidos, como disse no início, estão a receber treino para colocarem e retirarem, porque às vezes o pior é retirar o equipamento de proteção. Assim, do modo geral, numa abordagem contacto direto, mas que não tem uma prestação de cuidados propriamente dita, uma bata de manga comprida, um respirador de partículas, óculos de proteção e umas luvas. Se forem cuidados diretos, cuidados invasivos, os cuidados mais perto e mais demorados juntos do doente, portanto já tem que ter um nível de proteção um pouco mais avançado. Como lhes dizia, na página da intranet está a sequência, aqui está só de colocação e também está de retirar com um pequeno vídeo. Era bom as pessoas que se treinassem, se treinassem 2 a 2 é suficiente, pegar nesta folha de instruções, põe-se uma pessoa a pôr e a outra está a ver se cumpre e vice-versa. Provavelmente era bom que cada um de nós fizesse isso 3 ou 4 vezes nos respectivos serviços, os serviços implicados e os outros também, e tem também a nossa colaboração do PPCIRA, para se quiserem alguma pequena formação, é só combinarmos a hora, nós estamos inteiramente disponíveis, é só depois questão de acordar o melhor horário para isso ser efetuado. Não posso deixar de frisar que, mais uma vez,
a higienização das mãos é muito importante, não é? A gente pode ter os cuidados todos, não é? Mas depois anda, como ainda é muito frequente, com a mão volta e meia na boca, sem ser higiene, ainda se rói muitas unhas, mete-se a mão no ouvido, depois mete-se a mão na boca, mete-se a mão no nariz, portanto, desculpem, mas a realidade é essa. Eu não queria fazer um filme tipo Jacques Tati, não é? Que não sei se talvez os mais velhos se recordem, não é? Em que eu filmava estes pormenores todos, mas provavelmente se houvesse aqui uma câmara já tínhamos apanhado diversas dessas situações. São inevitáveis, todos temos por isso, temos tudo, mas se nós fizermos a higienização frequente das mãos, provavelmente isso não acontecerá. E também, mais uma vez, os adornos, as unhas pintadas, isto, como se dizia ao bocado o Filipe Freud, isto tem que ser uma oportunidade. Nós temos uma epidemia destas, dizem que talvez de 10, de 8 em 8 anos vai acontecer e, portanto, isto é uma oportunidade para nós melhorarmos as nossas práticas de todos os dias. A etiqueta respiratória é importante também, não é que só parece mal, porque elas acabam que não haja circulação de fardas fora da instituição. Nós vamos ali ao parque, se tivesse também uma câmara, tipo já que está aqui, é grande o número substancial de colegas que se mete nas respectivas viaturas devidamente fardado. Estão a dizer que nunca viram, mas eu já vi e muitos de nós já viram e até tem algumas fotografias que circulam no hospital. Portanto, nós estamos a reforçar o sistema de fardas, as fardas verdes, as fardas azuis descartáveis, mas não dá para levar para casa, nem dá para fazer estoques, porque se fazermos estoques numa pessoa, vai faltar a outra, com certeza. Está bem? Pronto, isto já foi dito. Depois também há outras medidas que estamos a procurar. Isto vai sair um plano e vão sair diretrizes do Conselho também nesta ordem de ideias. São algumas medidas adicionais que vamos ter que reformular ou restringir. Por um lado, o número de concentração de pessoas nas enfermarias, o horário e o número de visitas vai ter que ser revisto. Provavelmente vamos limitar a 2 visitas por dia e uma de cada vez. Mais uma vez, pessoas com sintomas respiratórios não poderão visitar doentes no hospital. Também temos que ter cuidado, hoje em dia já se faz pouco, aquelas visitas médicas magistrais com 30 ou 40 pessoas a entrar nas enfermarias, provavelmente será bom que não as façamos. Ter cuidado ao número de alunos e de estagiários, têm que ser bem informados e também reduzir a concentração nas enfermarias ou junto dos doentes e também pedir-me que se evitem, isto também já é uma coisa que vem de trás, é mais uma oportunidade de melhoria, que se evitem as consultas de corredor, chamada consulta de corredor nas enfermarias, a realização de pensos, que evitar que as pessoas do ambulatório não andem por meio do internamento. Ainda é muito comum o penso, o ponto que não sei o quê, e as pessoas nos serviços cirúrgicos, muito relacionado com os pensos, nos serviços não cirúrgicos, a conversa de corredor, a receita acabou, preciso de um atestado, e portanto esforçarmos para que o contágio ambulatório internamento seja minimizado ao máximo. Agora eu ia pedir à doutora Yama, professora Yama, que a gente vai falar um bocadinho dos problemas com a saúde ocupacional. Muito bom dia a todos e é bom ter esta sala cheia, apesar das questões que se levantam, que agora aqui ainda não, mas é muito importante de facto que as pessoas estejam sensíveis para isto, não que estejam em pânico ou desajustadas, mas que estejam conscientes, como o Filipe Freire falou e o Álvaro, e portanto um aspecto que muito provavelmente vai preocupar também as pessoas e que tem a ver com os profissionais de saúde, que são o nosso maior bem aqui na instituição, é o que fazer com os profissionais de saúde.
E os procedimentos, aquilo que eu vos posso dizer, que tenho maior certeza, vão ser dinâmicos. Aquilo que eu vou dizer hoje, se calhar amanhã ou segunda-feira já não é assim. E, portanto, inclusive, desde que começamos a trabalhar nestes fluxogramas, já o mudamos várias vezes, porque há alguns aspectos que vão mudando, claro, que é dinâmico, como já foi aqui muito referido, que tem que ser enquadrado na evolução da epidemia. Com certeza que agora se pode colocar a questão de um contacto poder ir para casa eventualmente durante 14 dias, daqui a uns dias isso pode nem sequer colocar. Portanto, isto vai ter tudo que ser adaptado e vamos ter que seguir. Felizmente temos aqui um grupo de peritos excelente no nosso centro hospitalar, mas qualquer decisão tem algum risco e faz parte. E nós estamos habituados a lidar com decisões e com possibilidade de erro. Temos é que, em cada momento, tentar fazer da melhor forma e pensar nisso mesmo. Bom, de acordo com a orientação da DGS, e ao fim e ao cabo nós temos que seguir quem emana as orientações, designadamente a 6 de 2020, em termos dos contactos, eles distinguem, a DGS distingue o contacto de baixo risco e o contacto de alto risco. Nós, Serviço de Saúde Ocupacional, poderemos e deveremos colaborar nesta caracterização, e estou a falar agora nos profissionais assintomáticos, vigilância de contactos, ok? São duas coisas diferentes, portanto, a vigilância de contactos ou um possível caso suspeito, alguém que tem sintomas, já lá vamos. Portanto, nesta primeira fase da vigilância de contactos, nós poderemos e deveremos, e estamos disponíveis para isso, para colaborar na caracterização do risco. Aquilo que a orientação atualmente nos diz da DGS é que um contacto de baixo risco, um trabalhador, e aqui vamos falar dos trabalhadores, claro que temos trabalhadores especiais aqui, temos profissionais de saúde e daí também muitas vezes termos que adaptar algumas destas questões. Mas também temos os outros trabalhadores, não é? Eu estou a olhar ali para o engenheiro Nuno Jorge, e que também são muito importantes para que o hospital funcione. E no contacto de baixo risco, portanto, é um trabalhador com contacto esporádico, com o caso confirmado. Teve pouco tempo com ele, em termos de proximidade, portanto, isso há critérios que nos ajudam a definir isso. Ou então que prestou assistência com um caso confirmado, mas que usou equipamento de proteção, provavelmente não o ideal, de acordo com, mas numa fase em que já falha mais equipamento de proteção e que temos que recorrer, por exemplo, a um equipamento de proteção um pouco mais alternativo, entre aspas. Contacto de alto risco pode ser alguém, por exemplo, mesmo não profissional de saúde, que trabalha no mesmo posto de trabalho e está muito próximo durante várias horas, não é? A menos de 2 metros, ou face a face, em ambiente fechado, ou que partilhou objetos e equipamentos potencialmente contaminados com secreções ou sangue com o caso confirmado. Isto é o que vem na orientação da DGS e, portanto, que vocês já têm disponível e com certeza também já a conhecem tão bem como eu. Os procedimentos que são emanados é que, baixo risco de exposição, os profissionais vão fazer a automonitorização de sintomas e acompanhamento da situação pelo Serviço de Saúde Ocupacional. Aqui está médico de trabalho, mas não é Serviço de Saúde Ocupacional. Na norma está médico de trabalho, mas nós somos equipa e os enfermeiros estão bem treinados e qualquer dúvida nós também estamos lá e conversamos e discutimos, porque aqui alto risco de exposição, aquilo que está neste momento considerado é que a autoridade de saúde local é que decide, é que faz a vigilância, faz a monitorização ativa.
com a automonitorização diária dos sintomas, a restrição do contacto social ou indispensável, evitar viajar, estar contactável para monitorização ativa. Isto é o que diz a norma da DGS e nós teremos que cumprir a norma e tentarmos adaptar e ir adaptando àquilo que é a nossa possibilidade, sempre em colaboração com eles e várias vezes, ainda hoje já telefonei à autoridade de saúde para tentarmos agilizar da melhor forma as coisas. Se têm sintomas, sim, então sintomas sugestivos de infecção, então os procedimentos entram para o caso suspeito, não é? E senão a situação fica encerrada. Bom, a nós parece-nos que, sendo nós um hospital, termos profissionais de saúde, por exemplo, contactaram um contacto não protegido com doente com Covid, ou a questão de vir de uma área de transmissão comunitária nos últimos 14 dias, não tendo sintomas, não é? Portanto, que será certamente uma exposição elevada, caracterizada como uma exposição elevada, parece-me. Nesse sentido, aquilo que está preconizado em termos é ligar a saúde 24 e eles assumirem, porque depois tem a LAM e depois eles é que validam o caso, eles é que acionam tudo o que é necessário, enfim, pronto, ou decidem se fica ou não de quarentena. O que é que nós tentamos fazer? Bom, o Serviço de Saúde Ocupacional entrar em contacto com a Autoridade de Saúde nestas situações mais problemáticas. É preciso muito bom senso aqui, porque também, por um lado, queremos conter, mas por outro lado não podemos deixar os serviços e, portanto, qualquer decisão é sujeita a críticas, a ser uma boa decisão para alguns e uma menos boa decisão para outros. E, portanto, temos que, de alguma forma, discutir isto mesmo, e neste momento quem tem esse ónus de responsabilidade, sem fugirmos nós à nossa, é a Autoridade Local de Saúde. E, portanto, aquilo que nós vamos fazer é discutir com eles e, com certeza, que eles também se sentem mais tranquilos quando é discutido connosco do que de outra forma, não é? Portanto, pode não fazer sentido a quarentena, até porque temos que pesar os prós e os contras dessa mesma quarentena, não é? Aqui a questão tem muito a ver com o risco para terceiros e designadamente para os doentes e, portanto, tem que se ponderar muito bem e tem que se ponderar em cada momento e em cada fase. Portanto, para a semana isto pode não ser válido sequer ou pode-se fazer, de facto, apenas uma vigilância ativa e retornar ao trabalho, sempre até com algumas restrições, por exemplo, de contacto com doentes e restrição de tarefas a esse nível. Portanto, cada situação vai ser avaliada caso a caso. Com certeza que vamos tomar várias decisões que vai ser muito difícil todos estarmos de acordo, de certeza que não, portanto estamos aqui mas temos também pessoas com know-how suficiente para podermos discutir e isso também nos dá maior segurança na tomada de decisão. Depois, caso suspeito, porque agora ainda estamos também numa fase inicial, mas vai aparecer caso suspeito no trabalho, não é? Bom, caso suspeito, a definição é igual para todos, quer seja profissional ou não profissional, e tem sintomas aqui no hospital, no SULM. Se nós estivermos no nosso horário de funcionamento, ok, higienizar as mãos, colocar máscara cirúrgica, idealmente higienizar de novo as mãos, não é? Mas isto também para não ficar demasiado denso o slide. E informar a chefia e o Serviço de Saúde Ocupacional. Isolar-se, idealmente no próprio serviço, para não andar a passear. Aliás, isso é outro aspecto, é que o hospital vai ter um plano de contingência global, mas cada serviço vai ter que ter o seu plano de contingência, vai ter que pensar nas situações, não é como o Álvaro dizia, pensar direito à esquerda, não é? Porque
Cada um é que vai encontrar, e as FIAs, claro, têm a responsabilidade sobre isto, a melhor forma de gerir estas situações. E é bom que cada um de nós, eu também no meu serviço, como que é pequenino, é simples e tal, os vossos com certeza que poderão ser mais complexos, vão ter que pensar no plano de contingência próprio. Por exemplo, ok, aparece alguém com sintomas, há algum sítio mais reservado onde eu possa pôr o doente ou pôr o profissional, nem que seja no gabinete do diretor, como dizia o Álvaro. Mas ligam para nós e nós vamos ajudar em tudo o que for possível, porque essa é a nossa missão e estamos disponíveis para isso, não é? E o SSO tem o apoio da ILAM, não é? Da linha de apoio ao médico interna, que sem dúvida nos vamos servir muito deles, entre aspas, servir no bom sentido, para validar de facto o caso suspeito, embora, como o Álvaro disse, nesta fase a validação penso que terá que ser externa, não é? Depois para acionar os mecanismos todos que neste momento estão a funcionar. Como vos digo, amanhã pode ser diferente. De qualquer forma, sempre que fizermos isto, portanto, sem ser através da LAM externa, porque a LAM externa tem que contactar depois o delegado de saúde regional, portanto, nós teremos de alguma forma que contactar o delegado de saúde regional. Depois, quando nós não estamos, ok, higienizar as mãos, colocar uma máscara cirúrgica, higienizar de novo as mãos, reportar à chefia, claro que sim, dirigir-se para a zona de isolamento e depois tem que se proceder de acordo com o plano de contingência. Muito provavelmente os médicos, os serviços que têm médicos, os serviços clínicos têm médico, podem chamar e pode falar com a linha interna de apoio ao médico para, de facto, ser validado o caso. Nos serviços não clínicos tem que se pensar na possibilidade, a via que existe é a via externa, terá que ser a saúde 24 a ser acionada neste momento, mas temos que pensar em cada serviço a melhor forma de operacionalizar isto, está bem? Sintomas em casa, com os critérios de caso suspeito no domicílio. É ligar o 808 24 24 24, não é vir a correr para o hospital, nem para o serviço de saúde ocupacional, nem para o serviço de urgência, nem nada disso, como sabemos. Portanto, o que temos é que informar a chefia, claro, e informar o SSO da decisão que for tomada. Pronto, e os cuidados em casa que estão aconselhados, não é? Bom, como vos digo, isto é, tentamos pensar, porque isto vamos pensando e vamos ajustando, e cada vez que pensamos, ajustamos, mexemos em alguma coisa. Sei que este assunto, apesar da nossa grande missão, de facto, nós estamos aqui para tratar doentes e é essa a nossa missão, mas os profissionais de saúde são de facto o nosso bem e isto preocupa-nos a todos e a nós também. Portanto, qualquer sugestão, qualquer reflexão é bem-vinda, se for para ser construtiva e para nós podermos melhorar. Ok? E agradeço a vossa atenção. Estamos mais ou menos dentro da hora prevista. Eu sei, Nídia, antes de levantar os dedos já sabia que querias falar, portanto, o que eu ia pedir talvez fosse mais fácil, talvez o Filipe, a enfermeira Carla, a enfermeira Teresa, sentávamos aqui e íamos respondendo para não ser só uma pessoa a responder às perguntas todas, está bem? E depois vai-se passar por uma pequena sessão de perguntas e respostas. Eu sou o Sr. Presidente a autorizar, não é?
Pois não, já que sim. Portanto, como a doutora Nídia foi a primeira a levantar o dedo, faça a favor, doutora Nídia, que é que sempre temos sido aqui todos felizes. Em nome de umas centenas grandes dos trabalhadores aqui do hospital, especialmente dos médicos, e segundo as orientações da Ordem dos Médicos, quando é que nós acabamos com o registro biométrico? Hoje não havia, nem nunca há, nada para desinfetar o dedo. Se desinfetarmos o dedo, o registro não funciona. E, a não ser que queiramos um estudo de caso de um hospital central, a ver qual é o risco eu acho que é para acabar hoje, já devia ter sido antes. Outra coisa que será mais difícil de resolver são os teclados dos computadores, que estão hoje em todo o lado. E isto não é um exagero, é um facto, tem lixo, estão nojo, e que são compartilhados por dezenas de pessoas todos os dias. Mas o registro biométrico pode-se decidir já hoje. Os teclados tem de haver uma solução. A doutora Nídia, muito obrigado pela sua pergunta. Como deve supor, desde que os registros biométricos forem implementados neste hospital, não sei se vou exagerar, mas talvez quase todas as semanas, recebemos questões dessa índole. Eu estou inteiramente de acordo consigo. E não sei se... às vezes brinco um bocadinho, mas estou a falar a sério. Vamos acabar com o registro biométrico, vamos acabar com os elevadores, vamos acabar com o multibanco e vamos acabar com a fonte mais importante de ranheta, que é os porta-guardanapos que estão na sala de alunos. A nota vai à boca e tira. Mas dou-lhe inteira razão ao que tem e, portanto, já vão notar a ser para minimizar esse facto e, entre outros, vai-se colocar, não sei quanto tempo vão durar porque desaparecem com frequência, vão-se colocar soluções alcoólicas, não no ponto, mas nas áreas onde existem pontos, elevadores, maçanetas, casas de banho para as pessoas limparem as mãos quando saírem de lá, na sala de alunos, vai-se encher o hospital cheio de solução alcoólica enquanto que ela durar. Em relação ao segundo ponto, em relação aos teclados, tem razão, é uma solução difícil, há soluções mais custosas, que é substituir os teclados por teclados que podem ir às máquinas de lavar, mas existem, podem ir à máquina das arrastadeiras, alguns. Mas não estou a brincar, eu estou a dizer isso, mas estou a falar a sério. Não pensem que estou a dar isto para a brincadeira, Sr. Presidente, desculpe, mas às vezes é preciso extremar as coisas para se entender o que se está a falar. Em relação aos teclados, se nós cumprirmos os 5 momentos de higienização das mãos, que este hospital, infelizmente, em alguns serviços, ainda está muito aquém do desejado, e esse problema existe, mas será muito minimizado. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado pela sua observação. Por isso é que a solução alcoólica vai ficar à saída do autocarro e do parque, para dar tempo a secar. Eu estou a rir, mas há hospitais que têm solução alcoólica a sair dos parques. Estamos a dar isto, não é com ligeireza, podemos não chorar todos, mas isto é um assunto sério. Fazer o favor, vocês desculpem. Posso? Obrigado, eu penso que a sessão foi bastante esclarecedora e muito importante. Eu faço uma proposta. Neste momento, em termos de camas de doentes críticos, estamos já no limite. A nossa taxa de ocupação de qualquer unidade de cuidados intensivos já está normalmente no limite.
Se de facto passarmos para uma fase de maior contingência, vai ser provavelmente nas camas de doentes críticos que vamos ter problemas, porque vamos ter que arcar com todos os novos doentes, para além de todos aqueles que vão continuar. Mesmo considerando que cirurgias eletivas e procedimentos eletivos serão cancelados, muito previsivelmente nessa situação, ficaremos ainda com todos os doentes de urgência que precisarão de cirurgias urgentes e que terão outras condições médicas a necessitar. Eu proponho desde já que algumas das unidades que neste momento até nem têm caracterização, nomeadamente o SO, onde eu trabalho no Departamento de Cirurgia, que sejam reconvertidas e, se quiserem, eu em 24 horas dou-vos uma proposta, pelo menos para o meu SO, que são 8 camas, que com algumas adaptações em termos de funcionamento, coordenação e de pequeno acréscimo de pessoal, poderá, não digo que ficar a trabalhar exatamente igual àquilo que é o SEMI, mas de qualquer modo prestar cuidados intensivos para 8 doentes com capacidade de ventilação, que não sejam doentes com Covid, obviamente, mas que todos os outros doentes possam ter colmatada a sua necessidade de cuidados intensivos, pelo menos durante esse período, com umas adaptações que terão obviamente que ser feitas, e quem diz o SO da cirurgia, estou-me a lembrar, por exemplo, das 2 unidades da cirurgia cardiotorácica. Rosário, muito obrigado. Neste momento, provavelmente poderemos chegar a essa fase, esperemos que não cheguemos, porque isso implicaria provavelmente ultrapassarmos os 18 doentes em cuidados intensivos. Neste momento, estamos a montar uma área que nos permita ter aí à volta de 16, 18, depende, doentes intensivos. Provavelmente, se isso for o caos, até podemos ter que converter a sala de partos para receber estes doentes, mas esperemos não chegar aí. Organizar-se já para quando for... Sim, provavelmente não vamos ter os 20 doentes de uma vez, mas existem, portanto a organização da preparação está por pequenos steps. Primeiro temos a UIR como retaguarda. Quando aparecer o primeiro doente para a UIR, vai ser ativada uma unidade com capacidade para cerca de 12 camas. Quando essa unidade chegar a meio da lotação, teremos tempo para ativar outra, porque, como tu disse, isto tem que ser por pequenos passos, tem que ter as coisas previstas. Força, Paulo. É uma pergunta com o devido respeito às pessoas. Eu estive a ouvir isto tudo e a determinada altura deu vontade de rir. Dizer, contingências, mitigações, com os serviços de medicina cheios de macas, e depois vamos receber uma resposta com o devido respeito, mas é a resposta que tens. Tem uma KPC, põe ao pé da janela, pode ser que... portanto, o que eu quero saber é, no caso de haver escalada, porque provavelmente vai haver escalada do número de casos, se estão a ser evitados alguns esforços, ou está previsto haver alguma racionalização nos internamentos das medicinas. Neste momento temos um hospital da Amadora de contingência por obras, estamos entupidos de doentes da Amadora, estamos entupidos de doentes de toda a gente, e desculpem lá, mas não estou a ouvir contingências nem mitigações, coisíssima nenhuma, com doentes enfileirados em corredores numa maca nas medicinas. Portanto, não é nenhuma crítica, é se estão a pensar se vai haver alguma forma de vir a resolver isto, no período em que isto muito provavelmente vai agravar, porque apesar de tudo nós, em algumas coisas, somos muito parecidos com os italianos, não é? Oh, Paula, tens toda a razão. Como deves supor, eu não estou aqui na representação do Conselho de Administração do Hospital. A área, nós esforçamos, a nossa proposta, como disse há pouco, foi, como tu dizes, não fazemos com mais KPCs que estão espalhadas para o hospital, já é endémico, foi que arranjar uma área no hospital, realmente não vai ser uma área, porque esse é um problema da pediatria, mas pronto, de modo geral podemos dizer uma área no hospital, em que estejam cuidados intensivos e medicina adjacente e que possa crescer em harmónio. Portanto, conforme as necessidades, para não haver estes doentes espalhados. É lógico que isso
se vai refletir em relação, porque os profissionais são os médicos, provavelmente o Conselho de Administração não tem capacidade de pegar em 40 ou 50 cubanos e pô-los cá a trabalhar de um dia para o outro. Esse problema vai ter que ser resolvido e, como nós já vimos que aconteceu nos outros países, as comissões vão ter que ser proibidas, as férias vão ter que ser adiadas, podem ter que ser chamados, reformados a prestar auxílio. Isto, como deves perceber, é uma coisa, tens toda a razão, é uma coisa que nós está presente, e eu sei, peço desculpa, não estou a falar pelo Conselho, mas eu sei que está presente a reunião no Conselho, de difícil resolução, mas que compete instâncias mesmo superiores ao Conselho de Administração deste hospital. Eu, como estou dentro do plano de contingência nacional, e embora não conheça esta instituição, se me permitem um pequeno comentário, que é, primeiro, nós estamos nesta fase em que todas as dúvidas, todas as perguntas não são mais do que legítimas, são obrigatórias. Nós temos o dever e a obrigação de responder e ficar com essa pergunta para mais tarde resolvermos. Portanto, estejam à vontade, aquilo que não se lembrem, enviem por mail, será com certeza fundamental. Este hospital, o nosso centro hospitalar, e certamente o Sr. Presidente do Conselho de Administração depois fará algum esclarecimento, nós, à medida que o país, nós estamos englobados num país, numa resposta nacional. O plano de contingência nacional tem, de acordo com cada uma das fases, medidas precisamente para determinados tipos de atividades sejam restritas ou até, eventualmente, eliminadas para termos capacidade de internamento e resposta à necessidade mais premente. E, portanto, há todo um conjunto de atividades que vão ter que, eventualmente, numa situação, se calhar mais próxima do pandemónio, infelizmente, do que da pandemia, em que têm que ser abolidas para nós termos capacidade de resposta. E, portanto, isso tudo está também com a devida precaução e a devida necessidade de adaptação à especificidade de cada uma instituição, protegida a nível global, nacional, porque algumas decisões já não são sequer do âmbito deste hospital, terão que ser do âmbito ministerial. Portanto, há decisões de suspender atividades. Por exemplo, fechar atividades cirúrgicas para a utilização dos espaços dos blocos para doentes críticos. Isso depois será uma emanação superior. Eu tinha aqui algumas questões. Eu sou aluno aqui da faculdade, um aluno de doutoramento. Relativamente a esta situação e no seguimento das questões anteriores que foram colocadas, gostava de perceber um pouco melhor os números. Quanto tempo temos até o atingimento de um pico máximo de doentes críticos, sobretudo que requerem internamento e cuidados especiais? E para mim não está ainda claro, e acho que todo este conjunto de profissionais que estão dispostos a dar a sua vida pelos doentes, o que é que o Conselho de Administração do Hospital e deste tipo de instituições tem feito no sentido de assegurar um redimensionamento dos recursos humanos, técnicos, disponibilidade de equipamento, no fundo, porque com as tecnologias que temos hoje conseguimos perceber qual é o worst case, conseguimos perceber quantos doentes é que vão poder ser atendidos, aqueles que não vão poder ser atendidos, e gostávamos de, acho que todos, de conhecer um pouco melhor esses números. Portanto, no worst case, qual vai ser a nossa capacidade de resposta para esses doentes, em especial para esses doentes críticos que vão necessitar de meios de suporte de vida e de um internamento. Essa é a pergunta de $1 milhão. Nenhum país neste momento tem capacidade de responder quando é que vai ser o pico, qual vai ser o número máximo de doentes, qual vai ser... Portanto, quando se trabalha em planos de contingência, é evidente que há cenários. Esses cenários, diga-se de passagem, um deles foi, um cenário de trabalho foi divulgado na edição do Expresso da semana passada e até causou bastante celeuma. E porquê é que existem cenários? Porque nós estamos a navegar sem carta de navegação. Nós estamos a navegar o imprevisível, estamos a navegar o desconhecido. Isso significa que não temos a obrigação de fazer contas e de alocar recursos? Temos. E é precisamente isso que nós estamos agora, a nível do hospital de segunda linha, que nós não somos hospital de primeira linha, nós somos hospital de segunda linha, a fazer. Estamos a começar a preparar para que, para nós, a partir de agora, estejamos preparados para receber o primeiro doente. O objetivo é estarmos preparados para receber o doente e termos uma capacidade de alocação flexível que nos permita ir dando
resposta às necessidades. E temos que perceber que trabalhamos em rede com todos os outros centros hospitalares, não só da região de Lisboa, mas de todo o país. Quem tem os cenários definitivos de trabalho é a Direção-Geral da Saúde, que os irá disponibilizar à medida que tiver mais dados da epidemiologia da doença e dos números do impacto em Portugal. Neste momento nós não o sabemos, eu percebo a sua preocupação, mas eu trabalhei também durante a pandemia da gripe A e trabalhei imenso sem saber estes números. Custa trabalhar no incerto, mas muitas vezes é isso que a gente tem que fazer, trabalhar no incerto. Vamos pensar, vou-lhe dizer, para ficar mais tranquilo, os dados que vieram da China tinham muitas limitações em termos de população da China. Os chineses são diferentes de nós. Os chineses fumam mais e provavelmente têm mais receptores ACE2 do que nós. E tinham a limitação que a estrutura familiar organizacional deles é diferente. Serão certamente muitos dos dados dos italianos que nos vão ajudar a compreender coisas tão simples como quem é que são os fatores de risco, qual é o impacto desta doença, se calhar, nos imunodeprimidos, que eles têm pouquíssimos imunodeprimidos na China, qual é o número previsto de casos graves, porque nós estamos a apontar para um número de 15%, já agora o número com que se está a trabalhar é 80% de formas ligeiras, 15% com necessidade de internamento e 5% de cuidado de internamento em enfermaria. Estes números terão que ser validados pelos dados italianos e, portanto, neste momento o que nós temos que preparar, como tem sido dito aqui, é uma resposta rápida, flexível, provavelmente pode correr o risco de entrar em exaustão em alguns momentos e que se vai adaptando com a proporcionalidade de cada momento. Eu percebo as suas dúvidas, mas não as sei responder. Nós assumimos que a capacidade de resposta vai entrar rapidamente em exaustão. A questão é, alguns destes meios têm que ser disponibilizados por antecipação, porque não é possível prepará-los de um dia para o outro. E é nesse sentido que... Porque existem planos de contingência. É nesse sentido que existem planos de contingência. Gostava de alertar para esse facto e perceber o que é que, especialmente o que é que, a nível de gestão dos disponibilidades, se está a fazer, no sentido de preparar antecipadamente essa capacidade de resposta. Olha, a melhor prova que nós estamos a fazer é que este hospital, que neste momento não tem nenhum caso, está aqui neste momento a dar formação e a explicar a todos os seus profissionais o que é que nós estamos a criar. Estamos a criar um circuito de resposta integrado numa resposta regional e nacional, com base no número de casos que previsivelmente vão entrar em escalada. Nós não temos a menor noção. Eu até lhe vou dizer mais. Nós temos que nos preparar para o primeiro caso acontecer hoje à tarde. Pronto. Ninguém lhe vai dizer se vamos ter 100 casos durante o fim de semana, ou qual vai ser a taxa de ataque na população, se 0,5% ou 1%. Os nossos números é ir trabalhando com base na informação que temos e com muita antecipação. É por isso que nós estamos aqui. Preparar, tendo a noção que aquilo que eu disse no início, a resposta inicial aos hospitais de primeira linha. Os hospitais de segunda linha e de segunda fase estão agora a ser ativados. A situação vai explodir, precisamente. É o princípio basilar da preparação da Organização Mundial da Saúde. Preparar para o pior, esperar o melhor. Vamos fazer tudo bem? Não, vamos falhar em algumas coisas. Vamos aprender com os erros, certamente. Temos que jogar com muita antecipação e proatividade, sem dúvida. Então, eu queria colocar uma questão muito prática, porque no passado domingo eu estive de banco nos gabinetes verdes e tive um doente que teve 2 horas à espera de ser atendido e eu fiquei muito satisfeita por saber que vão fazer formação na triagem aos administrativos e também na triagem aos enfermeiros. Portanto, este era um caso de um italiano que estava com síndrome gripal, com tosse, na altura não estava com febre, mas estava bastante, portanto, com muita tosse, algum grau de dispneia, mas este italiano tinha um restaurante italiano e que, obviamente, recebia todos os dias turistas italianos que não estavam a ser controlados de forma nenhuma, não tinham sido controlados no aeroporto, não havia, portanto, enfim, acabou por, portanto, quando eu consegui vê-lo, portanto, falei com ele, detetei isto foi até discutido depois com o infeto, etc., chegou-se à conclusão que o doente, pronto, não tinha nenhum contacto, enfim, individualizado, era impossível, portanto, na população do restaurante, portanto, pronto, a gente sabe lá quem é que lá foi. Mas o que a mim me chamou a atenção é que isto passou completamente pelas triagens e o senhor teve 2 horas à espera na sala de espera.
por acaso, não tinha sido um contacto, mas podia ter tido, percebe? E, portanto, eu acho que é muito importante esta individualização, ver estes casos que têm que ser mais céleres e ver o que é que depois se pode fazer, não é? Enfim, pronto. Eu não sei se teve conhecimento, mas já houve 2 formações no serviço de urgência, a primeira talvez há cerca de um mês, não é, doutora Anabela? Infelizmente, as formações, e desculpem, nós temos muita dificuldade em formar médicos. O PPCIRA forma centenas de profissionais de saúde por ano nesta instituição. Forma 3 ou 4 médicos. Os profissionais de saúde, infelizmente, os médicos estão pouco consciencializados, a não ser nestas situações, para participar em formações internas. Mas eu não estou a referir aos médicos, estou-me a referir aos outros profissionais. Portanto, o serviço de urgência, desde que começou, portanto, notícias desta epidemia, ou desta pandemia na China, logo no início do mês de fevereiro, houve reuniões com o serviço de urgência, com o Carlos Neto, com os enfermeiros, houve formação, houve 2 reuniões com os médicos convocadas pela doutora Anabela, infelizmente estavam 4 ou 5 médicos, não, doutora Anabela? E, portanto, tem razão, nós temos havido formação, não somos a China, se fôssemos a China provavelmente era diferente, e mesmo com formação as coisas podem falhar, e eu agradeço o comentário que fez. Significa que temos que reforçar e vamos ter que dar mais formação e chamar mais a atenção às pessoas, e obrigado pela sua chamada de atenção. Álvaro, eu gostava de fazer uma pergunta e uma nota. Quer dizer, eu me tenho um bocado de impressão, toda a atividade no nosso hospital em relação aos casos suspeitos, assintomáticos, tudo depende de entidades externas ao hospital, do que aquilo que se fala, não se falham. Quer dizer, a saúde 24, o apoio, os relatos que se têm ouvido, é que as pessoas estão à espera que essas entidades respondam horas. Os doentes são fechados à chave em casas de banho, fechados à chave aqui. Quer dizer, eu acho que isso é completamente inoperante. Eu penso que essa fase vai passar, porque, quer dizer, se isto subir em pico, como se espera, não se pode estar à espera de chamadas para essas entidades todas, o delegado de saúde, todas essas entidades que validam. Quer dizer, este hospital tem idoneidade e tem comissões, tem a tal linha de apoio interna com pessoas que validem os casos, ou precisa estar dependente de entidades exteriores que demorarão horas e que vão só criar problemas e empenar todo o processo. Eu penso que isso é uma coisa que tem que ser discutida com as entidades que estão acima de nós. Por isso é que, neste momento, existem elementos do hospital que já são, podemos chamar, embora possa parecer um nome um bocado estranho, supravalidadores. Portanto, nós estamos a validar casos que acontecem em Vila Real, portanto, já pessoas dessas. Portanto, nós não nos podemos ultrapassar as linhas oficiais. Enquanto que tivermos o Hospital Corri Cabral, que será, neste momento, de conta que ainda tem 7, 8... Portanto, nós temos essa linha, mas foi criada, e está ali o número, e a partir de hoje à tarde, para ajudar as pessoas, foi criada uma linha, uma linha interna, mas que não se pode sobrepor à outra, porque o doente não vai, mas rapidamente vai sobrepor quando tivermos lugares cá no hospital, lógico. Portanto, se reparou no nosso fluxograma, só nesta fase intermédia, que será provavelmente este fim de semana, é que não se vai sobrepor. Quando o Corri Cabral, ou quando nós começamos a ver que as outras instituições começam a fazer saturadas, só vai funcionar, e se reparou no fluxograma, no segundo ou terceiro fluxograma, só aparece a linha de validação interna. Não, pode ser segunda-feira. Se me é permitido, só para esclarecer assim, todos nós concordamos consigo, colega, nós temos que ser autónomos. Não vale a pena, nós temos que ser autónomos em capacidade de intervenção, em capacidade de diagnóstico, em capacidade de decisão. Esse é o objetivo de todos nós. Agora, de qualquer maneira, nós temos que perceber e temos a responsabilidade que estamos integrados numa resposta nacional e só poderemos ter esse nível devidamente autorizado. Agora, não tenho a menor dúvida, é esse o nosso desiderato.
não tenho a menor dúvida. Porque senão temos muito intermediário, não é? Temos muito intermediário. E nós temos competência técnica, competência laboratorial, competência clínica assistencial para sermos autónomos e para fazermos um bom trabalho. Eles que venham. É assim mesmo, eles que venham. Muito boa tarde. Peço desculpa. Queria colocar uma questão relativamente ao pessoal administrativo que está na central, ambulatório e outras consultas, nas quais estão diretamente com o público, que recebem pessoas de outros países e que não têm, portanto, no contacto diário, nenhuma proteção à sua frente, nenhum acrílico, nada que possa proteger, como há no Polido, e o Dr. Filipe sabe bem, porque é de lá e é da Pneumo, e sabe que as nossas consultas, quando foi da gripe A, colocaram um acrílico também para os administrativos estarem salvaguardados. A verdade é que a central de consultas aqui neste hospital passa dezenas de pessoas por dia, nas nossas consultas também. Eu estou numa consulta onde as pessoas vindas do aeroporto podem passar diretamente pelo meu serviço, de todos os países, e não há um único acrílico, não há nada que nos proteja. Realmente temos o desinfetante para as mãos, as nossas máscaras também sumiram, tanto do gabinete da enfermeira como dos médicos, desapareceram nestes últimos dias. Relativamente ao acrílico, falei, portanto, com a diretora do meu serviço, que diz que só o colocaria se o hospital concordasse em colocar noutros sítios. E eu pergunto, como há nas urgências, não havia possibilidade noutros serviços também, com contactos com utentes vindo de outros países, colocar acrílico, já não digo vidro, mas por exemplo um acrílico em que o administrativo tivesse uma possibilidade de se assegurar que, embora tenha que tocar nos papéis do utente e etc., esse contacto direto ficasse um pouco mais protegido, questiono eu. Não sei se me cabe a mim responder. Tem toda a razão no que diz. Nós temos uma proposta que vamos considerar. Já alguns serviços do hospital que já têm o acrílico, e isso deve-se a uma forte intervenção da nossa parte, mas nós vamos estudar a sua situação e ver de que medida, sobretudo nos pontos mais, os administrativos, sobretudo nos pontos mais críticos, a ver se é possível minimizar isso. Muito obrigado. Já agora, de facto é algo que vai ser avaliado e é importante falarmos nisso. O que é que nós temos? Temos um contacto com o público frequente, não é? E algum público poderá estar infectado. Nós já temos sugerido algumas medidas dessa natureza com alguma barreira física. No entanto, nós lidamos com pessoas e a nossa proximidade com pessoas é muito grande. Portanto, vamos avaliar essa situação, mas já houve algumas sugestões. Estão a 1 metro, 2 metros, não é? 2 metros do utente. Claro. Olha, eu com base no conhecimento que já está disponível e sem conhecer a especificidade da situação, se calhar vale a pena dizer 2 coisas para nós termos capacidade de perceber como é que a doença se transmite e quem é que está em maior risco. Os ingleses, eu peço desculpa por utilizar a terminologia inglesa, mas os ingleses têm uma necessidade, até provavelmente cultural, de ser muito mais claros. E as normas dos ingleses, e eu digo isto, embora tenha colaborado em algumas normas nacionais, contra mim eu próprio falo. Os ingleses definem muito mais facilmente o quem é que está em risco de contagiosidade. São 3 situações. Face-to-face nós habitualmente não temos face-to-face, são pessoas que têm contactos com fluidos biológicos, portanto pessoas que
espirram para a mão, tossem para a mão e dão para a mão, ou com quem a gente partilha copos, pratos, talheres e toalhas, ou então, isto é o mais importante para nós, quem está menos de 2 metros durante 15 minutos. Portanto, o contacto casual, o risco praticamente nulo. Um outro dado que foi sendo evidente e foi sendo condicionador da proporcionalidade é que, provavelmente, ao contrário da gripe, este vírus, em menos de 1% dos doentes, ele só é transmissível em fase sintomática. É claro que as pessoas dirão assim, mas eu vejo 300 doentes por dia, se é 1% eu tenho 3 assintomáticos. Fazem-me estas contas também, fazem-me estas perguntas. É verdade. De qualquer maneira, é menos de 1% e provavelmente as pessoas não estarão totalmente assintomáticas, não têm muitas vezes capacidade de perceber que estão doentes. Portanto, aquilo que é importante para quem vê dessas zonas e sobretudo para nós profissionais de saúde é a monitorização rigorosa dos nossos sinais e sintomas. Uma das coisas que, por exemplo, nas crianças em que é mais difícil avaliar os sintomas é pedir aos pais para medirem a temperatura dos filhos de manhã e à noite, porque o filho muitas vezes não sabe dizer que está quente, não é? E tem que ser o pai a objetivar. Portanto, esta segurança pode ser utilizada a nosso favor também para nós nos protegermos. Se está assintomático, ou mesmo verdadeiramente assintomático, o risco de transmissão provavelmente é inferior a 99,9%. Se nós não tivermos contacto com fluidos biológicos, se não tivermos face-to-face e se não tivermos mais de 15 minutos na proximidade de 2 metros, nós não somos contacto de risco. De qualquer forma, parece importante nos locais, nas salas de espera, e a informação aos doentes, não é? Sim. E isso também minimiza essa probabilidade, mas de qualquer forma é algo que pode ser estudado. Portanto, o mais importante é pôr sinalética, que já está a ser tratada, que doentes com queixas respiratórias nem entram. Profissional de saúde que está com queixas respiratórias nem vem trabalhar, contacta. Portanto, isto também é lógico, não é? Bom dia. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Eu tenho uma pergunta e uma nota, por favor. Sou a enfermeira Clara da UCIR. Imaginamos ao dia de hoje, o cenário ao dia de hoje, se eu percebi, portanto, um doente descoberto numa qualquer unidade de cuidados intensivos teria que ser transferido, ventilado para o Hospital Correio Cabral. Certo. Em termos logísticos, a ambulância, muitas vezes é difícil esta situação, quem pede ou que tipo de ambulância seria equipamento pessoal. Pronto, equipamento já sei, mas pronto, e mais esta parte logística. Outra coisa, um doente que realmente foi descoberto numa fase já complexa, com sintomatologia, ventilado, onde se procedeu todas as manobras, e uma nota agora, não tem havido circuitos fechados para o ventilador. Esta é a minha questão e obrigado. Olha, é um excelente comentário e isso prende-se com uma outra preocupação. Nós podemos estar a subdiagnosticar os doentes na comunidade e podemos estar a correr o risco de perder doentes com formas graves que não temos noção. Portanto, provavelmente em breve, e até a Ordem dos Médicos nesse aspecto, através do seu gabinete de crise, vai fazer uma intervenção nesse sentido. Todos os doentes neste momento com pneumonia grave, com pneumonia intersticial sem agente conhecido ou sem causa aparente, provavelmente nós temos que alargar a capacidade de diagnóstico laboratorial. Outros países já o fazem e foi assim que detectaram mais doentes. E até relacionando com aquilo que foi dito, se acontecesse um caso deste neste hospital, se calhar seria a altura perfeita para solicitarmos autorização ministerial para sermos autónomos. Era o que eu defenderia junto do Conselho de Administração, porque será o Conselho de Administração a ter que fazer esse pedido, como é lógico. Eu queria só fazer uma questão para a saúde ocupacional, isto porque já antes de virmos aqui para a sessão, já alguém me abordou nesse sentido. Já sabemos que já estão a fechar escolas porque as professoras, ou pelo menos uma professora que foi identificada com positiva. A questão que me puseram é assim, o meu filho estava naquela escola, o que é que eu faço agora? Se a pessoa vem trabalhar e só vai controlando a temperatura, se vale a pena ir amanhã ou do outro dia à saúde ocupacional, se já há testes, se os testes já permitem fazer uma detecção precoce, pronto, é só por aí, porque se isto começa a aumentar, um dia destes nós não temos mesmo pessoal no serviço. Bom,
sem querer ter o exclusivo das respostas, mas já agora dizer assim, certamente se o seu filho estava na escola foi avaliado por um delegado de saúde sobre a identificação do risco do seu filho. Não sei se, mas deve ter sido. Do outro lado, mas sim. Portanto, é fácil se nós agora olharmos para aquilo que nós temos vindo a dizer e que apresentámos, o que nós estamos a fazer é evitar que haja cadeias de transmissão secundárias na comunidade, de maneira a diminuir o número de casos, ganhar tempo. Portanto, o que se está a fazer é uma manobra de contenção. As crianças é preocupante para as crianças. Eu já vou à sua preocupação. As crianças são, neste momento, de acordo com os dados que a gente tem, são pessoas que são pouco atingidas e até ao momento não têm formas significativas de gravidade. O problema das crianças não é esse. É o risco de transmissão na comunidade, sobretudo aos avós. Portanto, e o delegado de saúde, com a disponibilidade que tem, eu também sei que eles têm muitas limitações, nós vivemos num mundo que aparente nos papéis é um mundo ideal e no mundo real tem muitas falhas, é verdade. Os delegados de saúde não estão dimensionados para agora a resposta brutal que eles têm que fazer. Mas em teoria, e dentro de um espaço útil, eles vão avaliar o risco individual de cada uma das crianças e dar-lhes as instruções. É evidente que a primeira instrução que eles vão dar quando isolarem isso é qualquer criança, primeiro, que tenha capacidade de monitorizar sinais e sintomas deve o fazer, senão deve ser substituído pelo seu pai e deve contactar então a linha para fazer os procedimentos. Esses doentes terão que ser testados, como é lógico. Os doentes, a mãe também, o delegado de saúde é que é responsável, portanto não vem perguntar à saúde ocupacional porque aí é uma decisão da autoridade de saúde. Isso foi algo que aconteceu numa escola, inclusive, também que fique claro, um contacto mesmo num profissional de saúde que se justifique o afastamento em termos de profilaxia, em termos para evitar transmissão, a justificação é efetuada pela autoridade de saúde local. Por isso é que, aliás, da zona de residência, por isso é que nós muitas vezes entramos e tentamos simplificar o circuito e falar com a autoridade de saúde. Mas aí é uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho. A autoridade de saúde é que vai definir o que é que o pequenino vai fazer e a família e tudo isso. Nós não vamos entrar aí. A autoridade de saúde é que vai definir. A autoridade de saúde é que tem que definir isso. Não lhe posso dizer, nem tenho capacidade para isso. Se tiver assintomática, vem trabalhar. Assintomática, vem. À partida. Mas isso, a autoridade de saúde é que vai definir. Ou seja, a autoridade de saúde avalia o risco de exposição perante cada situação concreta, as medidas a tomar por essa pessoa e pelo seu contexto familiar, e nós aplicamos, nesse contexto, dirá se a pessoa assintomática deverá ir trabalhar. Em princípio, a pessoa assintomática não é transmissível, terá que vir trabalhar. Eventualmente, num outro contexto, uma pessoa de maior risco, imunodeprimida, ou um profissional de saúde que trabalhe com populações ainda de risco, terá que ser equacionado caso a caso. Portanto, aqui não há uma resposta que serve para todos. Temos que ir ver os nossos doentes e muito obrigado. Desculpe, Sr. Presidente, desculpe, Sr. Presidente, queria dar umas palavras, eu julgava que me estava a fazer sinal para terminar. Não entendi o seu sinal, peço desculpa. Peço desculpa, só para terminarmos, creio que esta sessão foi esclarecedora e diz-vos, no fundo, o grau de preparação em que estamos, embora, naturalmente, a instituição está em rede e cada um dos intervenientes da rede tem, neste momento, o seu papel definido e, à medida que esta situação avançar, nós estamos efetivamente preparados para, de segunda linha, passar a primeira linha. E, portanto, algumas das estruturas que já estão criadas hoje já são a pensar na primeira linha e não na segunda linha. Mas, naturalmente, que hoje mesmo o Sr. Diretor Clínico, que não pôde aqui estar presente porque está numa sessão
no Ministério da Saúde a dizer isto mesmo que eu estou a dizer, ou seja, nós estamos preparados para passar a primeira linha quando o sistema assim o entender e quando nos passarem esse testemunho. No entanto, as estruturas estão-se a adaptar. Portanto, está-se a adaptar exemplos disto, a instalação de um condutor junto à urgência e, portanto, vai demorar entre 8 a 15 dias, embora já existam condições para recebermos alguns doentes. Estão a ser mobilizados doentes de uns lados para outros da enfermaria para criar já mais vagas continuamente e, portanto, esta adaptação é, obviamente, contínua e vai depender da evolução desta situação. Depois, queria dizer-vos que na próxima semana, na quarta-feira, nós teremos nesta sala todas as chefias do hospital, no sentido de finalizar o plano de contingência, não enquanto hospital prestador de assistência, mas enquanto entidade patronal, enquanto organização, no sentido dos nossos colaboradores estarem devidamente protegidos e de termos toda a rede montada interna. E nessa rede montada, como viram, a chefia tem um papel fundamental, porque toda a notificação de caso deve ser entregue à chefia, e a chefia, com a estrutura que temos montada, e para que isto tudo funcione bem, na quarta-feira tudo ficará esclarecido. Outra nota que gostava de dizer, no fundo, é que, apesar de tudo, esta situação, digamos, apanha-nos numa situação boa. Porquê? Porque o hospital não fosse o coronavírus e tinha neste preciso momento mais 50 camas ativas, ok? Portanto, ou seja, foram recrutados os recursos, foram adaptadas 2 unidades de internamento que nesta altura estariam abertas, não fosse o coronavírus. Naturalmente que há 1 mês e pouco atrás, quando percebemos que isto ia acontecer, nós suspendemos esse plano para dar resposta adequada e, portanto, nós temos pessoas recrutadas, nós temos camas e estruturas que, naturalmente, agora nos ajudam a responder até melhor. Isto para responder, no fundo, à questão das macas, ou seja, nós hoje temos 50 e tal, quase 60 doentes em maca, dos quais 50 desses doentes hoje estariam em cama e não em maca. Recordo também que hoje temos vários doentes internados em casa, já. E que este é um processo que está em crescimento ao longo do ano. E recordo, sobretudo, que isto não se resolve só com recursos, mas resolve-se muito com organização. Antes de estar nesta sessão, tivemos com um serviço, no fundo, que está, neste momento, preparado para tratar mais 150 doentes este ano, à custa de medidas organizacionais, que já estão a acontecer, felizmente, e que a reunião deu nota disso. Isto é para dizer o quê? É para dizer, naturalmente, que o coronavírus atrapalhou um pouco este plano que tínhamos montado, que alguns desses recursos nos vão ser úteis para estes próximos meses, para além daquilo que terá que ser a elasticidade formal e material e na prática de uma instituição que tem um plano de contingência. Uma instituição que tem um plano de contingência tem naturalmente que fazer um esforço acrescido em estruturas, em recursos, em meios, no sentido de fazer face a algo que se acrescenta àquilo que nós já temos. Mas não só se acrescenta, estamos preparados, se for caso disso, para fazer substituição. Quer dizer, se a certa altura este plano impedir que se faça a mesma cirurgia que se faz hoje, ou que os doentes de risco são hoje operados, que amanhã se precise das camas que hoje temos afetas a isto, nós estamos preparados para tomar essas decisões. Mas essas decisões não são tomadas agora. Vão ser tomadas à medida que a situação evoluir. Portanto, queria tranquilizar-vos, queria dizer-vos que está por detrás de toda a informação que aqui viram uma grande equipa.
pessoas muito diferenciadas, pessoas com muita experiência e pessoas que estão, todas elas, disponíveis para ajudar a instituição e os serviços. E, portanto, são elas, naturalmente, que nesta altura têm a palavra, são a nossa autoridade de saúde, é a nossa saúde ocupacional que vai estar no centro e no foco daquilo que é a proteção dos nossos colaboradores. O Conselho de Administração aqui só dá condições, mas nada. O Conselho de Administração não resolve. Quem resolve são estas autoridades. E numa situação de crise é assim. Neste momento são eles que mandam nestas situações. E, portanto, as normas que eles propuserem, as orientações que derem, naturalmente que é isso que nós temos todos que acatar. E, portanto, isto vai evoluindo, remetemos-vos para toda a informação que está a ser disponibilizada intranet, para 7.000 pessoas só pode ser assim, e, portanto, acompanhem todos os dias, porque todos os dias pode haver alterações, e mesmo assim, até pode acontecer que no mesmo dia haja mais do que uma alteração. Portanto, estaremos todos os dias em contingência, e a contingência evolui todos os dias. Portanto, a melhor maneira que vamos ter é de acompanhar tudo o que vai saindo sobre isto e, sobretudo, nas áreas onde o que está em causa é cada um de vós, enquanto colaborador da instituição, não hoje porque o plano não está finalizado, o plano iniciou-se esta semana, mas só quarta-feira é que vai ficar concluído. Nessa altura, todos os serviços e todas as FIAs terão instruções concretas sobre como é que tudo isso funciona e os senhores, enquanto colaboradores, só têm que se articular com as FIA, mais nada, e seguir as instruções que estão publicadas sobre isto. Portanto, eu agradeço a toda a equipa que está por trás destes dois planos, portanto, o plano, no fundo, de contingência assistencial e o plano de contingência para os nossos colaboradores, o trabalho que estão a fazer. Eles estão, naturalmente, e são as pessoas que nesta altura são competentes e são as pessoas nesta altura que sabem mais deste assunto, por isso teremos naturalmente que ouvi-los e seguir as suas orientações, no fundo, para atravessarmos com êxito esta crise. Obrigado a todos, bom dia.